Nosso irmão, o evangelista Leonardo, vai estar tomando a tribuna. Vamos estar ouvindo a mensagem e vamos falar com Deus em oração, pedindo ao Senhor que possa suprir. Ele tem uma promessa em Filipenses 4,19, que diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele tem uma palavra para suprir a sua necessidade. Preste bem atenção que nós estamos falando de necessidade, não é supérfluo. Porque às vezes você já tem uma casa, quer duas. Então, olha para quem não tem e ajude aquele que não tem. Porque nós nos tornamos muito ambiciosos. Então, a riqueza nossa está lá no céu de glória. Aqui Deus, Ele quer nos sustentar. E o que mais Ele deseja é que aprendamos a ser dependente dEle. É ser dependente dEle. Ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. João 15:5, a última parte do versículo. Então, Ele quer suprir as nossas necessidades. Então, por que eu estou falando isso? Por que eu estou preparando isso? Porque às vezes a gente entra aqui na igreja, nós entramos na igreja numa expectativa de um abalar. E que Deus quer dizer assim, eu vou fazer aqui. Então você tem que prestar atenção que Ele vai começar a fazer aqui. E Ele vai nos informar isso pela palavra dEle. Deus vai nos informar pela palavra dEle. Por isso é importante você estar prestando atenção. Amém? Nosso Deus e nosso Pai. Iniciamos o culto às 18h05. Meu Deus, cantando um hino, pedindo a Ti poder e louvor. E logo após esse cântico, levantamos a nossa voz conjunta em oração, pedindo a Ti, Deus, em prol do Éden, pedindo a Ti em prol das famílias, dos doentes, dos desempregados, das famílias, em prol da juventude, pedindo a Ti em prol da igreja, pedindo a Ti, Senhor, em prol desse povo que está sendo atormentado, meu Deus, com essa crise, essa pandemia que esse mundo vem passando. Mas a Tua igreja continua olhando para Ti. A Tua igreja continua esperando em Ti. Passa a ser a segunda, passa a ser a sexta, passa-se o primeiro mês, o segundo, e nós continuamos olhando para Ti. Por quê? Porque sabemos que a nossa bênção, a nossa vitória vem das Tuas mãos. Eis aí o Teu servo, Senhor, e eis aqui a Tua igreja. A Tua igreja não está olhando para o que o Teu servo tem, porque ele está igual Pedro, Senhor. Ou vocês olham para mim como se fosse eu que curasse esse paralítico? Senhor, ele mesmo, dele mesmo, nada tem. Mas o que nós confiamos é que Tu pode usá-lo e falar conosco, e nos fortalecer, e nos orientar, Senhor, de tal maneira, meu Pai, que possamos sair daqui, meu Deus, mais edificados na Tua palavra. Fala conosco, Senhor, e todo espírito, meu Deus, que não provém de Ti, não haja e não tenha nenhum tipo de força, nem de influência na vida de ninguém aqui nessa casa. E naqueles que neste momento estão na sua casa, no seu lar, também nos assistindo e preparado para ouvir a Tua palavra. Eis aqui Teu servo, eis aqui a Tua igreja, sejamos todos neste momento, a Tua igreja, olhando e ouvindo o Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias
A gente vai ler alguns versículos aqui. A gente tem passado por algumas situações, alguns momentos difíceis, complicados, e eu fico observando. Eu tenho uma característica de ser observador. Eu fico observando bastante as pessoas, eu fico observando o movimento da sociedade, eu fico prestando atenção no que está acontecendo e eu vejo uma população, uma sociedade, uma igreja perdida. Sem saber em quem acreditar, sem saber onde olhar, para onde olhar, quem eu dou ouvidos. Eu vejo pessoas, uma população e uma igreja que está perdida. Então a gente vai ler alguns versículos aqui hoje, e coloque a mão no seu coração e repita comigo, por favor. Eu quero sair daqui nesta noite fortalecido pelo poder da tua palavra, Senhor. Amém. Oséias 4. Tem gente que já até sabe. Oséias. Não vou falar. Não vou falar onde fica o livro de Oséias. Quer saber? Venha para a escola dominical. O Júnior está falando que fica pertinho de Apocalipse. E eu vou falar que fica entre Gênesis e Apocalipse. Oséias, capítulo de número 4. Depois de Daniel. Dei uma dica. Oséias, a gente vai ler alguns versículos. Primeiro está em Oséias 4, 6. Diz assim: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e, visto que se esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Oséias 6, 3, diz assim: então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída é como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Mateus, capítulo de número 22. Mateus é fácil de achar, hein? Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes:
errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. João, capítulo de número 14. João, Evangelho, segundo escreveu o apóstolo do amor, João, capítulo de número 14, versículo 7 em diante, diz assim, eu vou ler do 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. 7. Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Pode sentar, irmãos. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas eu fiz questão de dar uma ênfase aqui ao conhecimento. Conhecer a Deus, conhecer a Jesus, conhecer a palavra é importante para as nossas vidas. Quem vai guiar os nossos caminhos, os nossos passos para onde nós devemos ir, quem nós devemos ouvir é a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105, meu filho me corrigiu outro dia, 119, 105, pai. Falei, é verdade, filho, eu falei 119, 116. Não, ele falou assim, é 105, pai. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu estava outro dia conversando com meu filho sobre o aprendizado. Eu não lembro se foi na semana passada ou se foi há 2 semanas atrás, mas ele estava me perguntando sobre aprender e eu estava explicando para ele. O aprendizado é uma via de mão dupla. Eu preciso ter alguém que queira ensinar e eu preciso ter alguém que queira aprender. Se eu só tenho alguém que quer ensinar, mas eu não tenho ninguém que queira aprender, o conhecimento fica retido. Do mesmo modo que se eu tiver alguém que queira aprender, mas não tenho ninguém que queira ensinar, não vai adiantar nada. O conhecimento, o aprendizado de Deus é uma via de mão dupla. Deus está sempre presente. Amém? Deus está sempre presente. Basta que nós busquemos a Ele, conhecê-lo, através da sua palavra. E eu falei para o meu filho assim, filho, você está interessado em estudar? E hoje, irmão, é muito fácil aprender. Eu costumo dizer que só não aprende quem não quer. Tem aquele ditado que diz, quem quer dá um jeito, quem não quer arruma
desculpa. Irmão, hoje você estuda pela internet, na sua casa, pelo telefone, online, faz a prova em casa, no conforto da sua casa, não precisa sair para ir fazer a prova. Você tem o curso de teologia aqui na igreja, você só pede o livro, recebe o livro e o questionário para fazer a prova. Se você quiser fazer um curso superior, uma faculdade, você se matricula pela internet e faz. Se você quiser aprender de Deus, é simples, a Bíblia está na sua frente. E eu falo na escola dominical que a Bíblia é o único livro que a gente lê na presença do autor. O Espírito Santo está onde você está. Jesus diz: onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali estarei eu no meio deles. A Bíblia é o único livro que nós lemos na presença do autor. Tenho dúvida, ajoelha e pergunta para o próprio autor que escreveu. Ele está do seu lado, dentro de você, esperando uma atitude sua, uma posição sua, que busque aprender dele. E eu dizia para o meu filho: filho, você não aprende se você não for atrás do aprendizado. Como que o professor vai saber que tem alguém querendo aprender se ninguém levantou a mão dizendo: eu quero aprender? Alguém precisa tomar uma atitude. Irmão, Deus já tomou a atitude dele. Deus já entregou o Filho dele na cruz por nós. Deus já deu o primeiro passo. Agora nós precisamos fazer a nossa parte. Buscar o conhecimento de Deus. Oséias diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento de Deus. Jesus diz aos fariseus, aos saduceus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus diz aos seus discípulos, como foi lido em João aqui: eu estou tanto tempo com você, Felipe, e você ainda não conhece. Eu já fiz tanto milagre, e vocês ainda não me conhecem. Vocês ainda não conhecem a Deus. Quem me vê, vê ao Pai. Vocês não me conhecem ainda. Repare que Jesus está falando para os discípulos, futuros apóstolos dele. Há tanto tempo viviam com Jesus, mas não conheciam a Jesus. Eu fico pensando, o que falta em nós para a gente conhecer a Deus? Se a gente parar e pensar, tudo que eu falei aqui, tudo que foi lido sobre Oséias, que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, não é porque eles não sabiam onde estava o conhecimento. Não é porque eles não sabiam onde estava a palavra de Deus. É porque eles não queriam. Eles não estavam interessados. Eles não queriam saber de aprender sobre Deus. Aquilo não chamava mais a atenção deles. E eles se afastaram de Deus. Os discípulos estavam com Jesus, mas parecia que alguns deles só queriam saber de milagres. Parecia que alguns deles só queriam saber quando acontecia alguma coisa de muito interessante. Mas o aprendizado que vem pelo ouvir, e ouvir através da palavra de Deus, parecia que alguns deles não estavam muito interessados. E não é porque não tinha ninguém para ensinar. Jesus estava lá, e mesmo assim Jesus diz que alguns deles não conheciam ainda a Ele.
Então, é porque não tinha alguém para ensinar, ou porque não tinha alguém que se interessasse em aprender? E eu vejo muito isso na nossa vida, irmão. Às vezes o conhecimento está na prateleira, deitadinho, no criado mudo, fechado, há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, e só é aberto quando vem para a igreja. É o conhecimento de Deus. A gente falou outro dia aqui que Jesus fala assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E depois ele diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E depois ele diz assim: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai senão através de mim. Quer conhecer a Deus? Conheça a Jesus. Nós precisamos buscar esse conhecimento, irmão, que está aqui. Deus não vai descer do céu para nos ensinar. Deus já mandou o seu Filho, já desceu do céu, já pregou, já foram escritos livros, já morreu por nós, e hoje temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, e hoje a gente só não aprende sobre Deus se não quisermos. Estamos longe de Deus, estamos perto, mas estamos longe. Jesus diz: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E por que eu estou dizendo isso, irmão, num culto de domingo, culto da família, transmitido pelo Facebook e pelo YouTube? Hoje eu fiquei pesquisando, ontem e hoje eu fiquei pesquisando, pastor. Eu quero uma palavra de bênção para as pessoas. Eu quero uma palavra de vitória para as pessoas. Eu quero uma palavra que dê ânimo para as pessoas. Eu quero uma palavra que entre no coração, faça um rebuliço e a pessoa saia daqui modificada, fortalecida pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito, Senhor. Eu ia fazer essa oração, mas o pastor já fez. Eu queria subir aqui no púlpito e fazer uma oração e falar assim: Senhor, tira tudo que é meu e fala através da minha boca, porque eu não quero falar nada que é meu. Eu quero que o teu Espírito Santo fale através de mim, apesar de eu não ser merecedor. O conhecimento está aberto a todos nós, mas nós renegamos ao conhecimento. E passamos tudo o que passamos nas nossas vidas, porque renegamos o conhecimento de Deus nas nossas vidas. Muitas dores de cabeça que a gente passa hoje são porque não conhecemos a palavra de Deus. E não conhecemos não é de ler, é de praticar. Porque muitas vezes a gente conhece, porque a gente já estudou, a gente já leu. Mas Jesus diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. A gente tem muita dor de cabeça, irmão, porque a gente não pratica a palavra de Deus na nossa vida. Muito embora a gente venha na escola dominical, a gente tenha alguém interessado em passar o conhecimento, a gente tenha pessoas que vêm na escola dominical, que estão aqui, mas que quando chega a hora de praticar a palavra de Deus, de colocar ela em prática, de saber de verdade que Deus faz na nossa vida, através da palavra de Deus, a gente não faz. A gente dá para trás. Outro dia eu estava comentando assim: quer saber se você conhece alguém?
E existe uma frase muito interessante que é assim: a gente é casado. Vou colocar aqui uma situação: a gente é casado. E quando a nossa esposa, quando a minha esposa faz algo que eu nem esperava que ela poderia fazer, eu falo assim: eu achava que eu conhecia você, mas na verdade eu não te conheço. E não é conhecimento de convivência, é porque ela fez alguma coisa que eu não esperava que ela fosse fazer. Ao mesmo tempo que eu mesmo, quando eu faço alguma coisa, às vezes que nem eu espero que eu vou fazer, e eu faço, e depois eu olho assim, meu Deus, eu fiz isso mesmo. Aí minha esposa vira e fala assim: eu achava que eu te conhecia, mas eu não te conheço. O conhecimento pelos atos. Irmão, faz uma retrospectiva. O que Deus fez por você, você sabe? Você lembra? Você lembra de onde Deus tirou você? Você lembra de algum milagre que Deus fez na sua vida? Você lembra de alguma cura? Você lembra de alguma bênção que você recebeu? Você lembra de quando alguém olhou para você e falou assim: você não vai dar certo, isso aí não vai não. Sinto muito te dizer, mas isso não vai dar certo. E você falou assim: se Deus está comigo, vai dar certo. E deu? Você lembra de quando Deus olhou para você e te amou quando Ele te viu? E por que a gente se esquece de todas essas coisas? Entenda que o conhecimento que eu estou dizendo aqui não é o conhecimento apenas de leitura, é o conhecimento na prática. E por que às vezes quando chega uma situação de uma doença fraquinha, bobinha, a gente se esquece de Deus? Por que quando Jesus diz em Mateus 6 que essas coisas aí, você não precisa se preocupar não. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Por que a gente busca primeiro as outras coisas e o reino de Deus e a sua justiça a gente coloca para segundo plano? Quando a gente faz isso, a gente demonstra que a gente não conhece a Deus. Porque quando a gente conhece a Deus, a gente confia. A prova de que a gente conhece a Deus, Marta, é quando a gente confia. Quando a gente entrega para Deus. Solta da mão e dá para Ele, que Ele está esperando. Quando a gente não faz isso, a gente está mostrando que verdadeiramente nós não conhecemos a Deus. Porque conhecer a Deus é na prática. Foi por isso que Jesus diz: esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque quando chega na hora, eles fraquejam, eles blasfemam, igual fizeram o povo de Israel no Egito, blasfemaram diante da bênção que estava diante dos olhos deles, eles olharam para os gigantes e esqueceram da promessa que eu fiz para eles. Não vamos nos esquecer de Deus, irmãos. Vamos demonstrar que nós conhecemos a Deus, aplicando a palavra dEle nas nossas vidas, dando um voto de confiança para Deus. Quem quer dar um voto de confiança para Deus? Deus está olhando, hein? Deus está vendo, hein? Não sou eu não, é Deus que está vendo. Vamos dar um voto de confiança para Deus.
Porque a fé, é fácil falar de fé, né? O que é a fé? Vamos lá, rapidinho. Hebreus, todo mundo sabe de cor, onde que está a fé, o versículo que fala da fé. Vamos lá, Hebreus 11, né? Hebreus 11, irmão? Rapidinho, olha, Hebreus 11, 6, diz assim, não, 1, né? Ora, a fé é o firme fundamento. O que é o firme fundamento? A casa está sendo construída, não está? Primeiro precisa da fundação. E se a fundação não estiver firme, o que acontece com a construção da casa? Fica torta, dá rachadura, dá trinca, pode cair. A fé é onde você apoia, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Como que eu demonstro que eu estou firmado na fé? Fazendo aquilo que Deus falou para fazer. Confiando na palavra dele, sem murmurar, sem reclamar, sem blasfemar. Outro dia eu estava olhando para trás uma experiência que eu tinha tido. E eu falei para minha esposa assim, eu reconheço que toda a minha trajetória, desde que eu voltei do Rio de Janeiro para cá, foi Deus. 2 anos e 8 meses desempregado, nunca faltou nada. Mudei de ramo completamente, 13 anos de experiência numa área, mudei para outra área completamente diferente. Comecei a ganhar um salário bem pouquinho, que meu pai ficou até com raiva de mim, porque eu mostrei para ele o salário. Ele falou, mas eu não sei como que você vai aceitar uma coisa dessa, isso é uma humilhação. Eu falei assim, calma, pai, porque eu preciso passar por isso. Eu tenho 13 anos de experiência lá na outra área, aqui não tenho, eu preciso, porque eu estou olhando lá na frente. E toda a minha trajetória, a minha esposa ter passado por câncer, eu ter visto ela chegar em casa amarela, caída na cama, e eu ter que estar lá forte, rocha, porque se eu caio ela despenca. O meu filho perguntando as coisas para mim, eu falo, não, isso aí vai passar, papai do céu está olhando, Deus está com a gente, e vamos caminhando. Toda a minha trajetória, eu olho para trás e eu vejo o dedo de Deus lá. E outro dia eu estava falando com a minha esposa, porque lá naquela vez que a gente estava passando, você consegue ver? Eu reclamando, olha eu reclamando. Porque daquela vez, estava naquele lugar, mas olha que situação horrível. Eu falando com a minha esposa, não vou falar aqui para vocês, né, vocês são muito xerido também, né? Mas eu estava passando. Não. Aí a minha esposa virou para mim e falou assim, foi Deus que fez você passar por isso tudo. O que você está reclamando agora? Na hora, pá. Na hora. Foi Deus. Sabe por que Deus fez eu passar por isso? Porque se eu não tivesse passado por isso, hoje eu não estava pronto para estar onde eu estou. Sabe por que Deus fez eu passar por tudo isso? Foi para me fortalecer, para hoje eu estar onde eu estou. A gente olha para trás a nossa história e fala que foi o dedo de Deus que me colocou lá. E depois a gente murmura da nossa trajetória. Só que Deus estava lá guiando os seus passos.
A gente não pode fazer isso, irmão. Foi isso que o povo de Israel fez. E eu vejo aqui Deus tirando uma bênção que tinha prometido para o povo. Espera aí, mas a Bíblia não diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa? Se Ele falou, Ele vai fazer. Deus prometeu a terra ao povo de Israel. E depois Ele falou assim: vocês não vão entrar na terra. Deus tirou a bênção. Foi por causa de Deus? Foi por causa do povo. O povo não deu valor. E às vezes a gente vê isso na gente, irmão. A gente não dá valor à nossa história, à nossa trajetória. A gente só reclama da nossa vida, de tudo que a gente passou. A gente só olha para trás reclamando, murmurando. Cuidado para Deus não tirar uma bênção que pode estar na nossa frente. Só que a gente está chegando ali reclamando. Mas não vai ficar tudo ruim, não. Não tem só palavra ruim para você. Apesar de tudo isso, apesar de nós não conhecermos a Deus, apesar de às vezes nós termos mostrado que a gente é perdido, apesar da gente às vezes renegar o conhecimento que está ao nosso alcance, Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Apesar da nossa situação ruim, se a gente se arrepender, Deus está pronto para nos abraçar. Mas isso é porque a gente merece? É porque Deus é amor. É porque Deus nos ama. Apesar dos nossos defeitos. Porque como o pastor falou aqui, ninguém é perfeito. Eu brinquei outro dia na escola dominical que a gente devia andar com uma placa no peito escrito: estamos em obras. Nós somos santos, mas não somos perfeitos. E santos não é sinônimo de perfeição. Santo é sinônimo de separados para o serviço de Deus. Apesar de tudo, Deus nos ama. E se a gente quiser, a um passo, Deus está nos esperando. Não porque você é bom, você é bonito, você tem mais dinheiro, que você é mais alto que eu, ou que você é mais baixo, ou que você é mais humilde. Não. É porque apesar de tudo, apesar dos nossos problemas, Deus nos ama e nos quer com Ele. Amém, irmãos? Eu espero que a gente saia daqui nessa noite sabendo que o conhecimento de Deus é importante para as nossas vidas, não só vida profissional, mas vida pessoal, vida espiritual. Que nós precisamos conhecer a Deus, que o conhecimento de Deus está em conhecer a Jesus e aplicar esse conhecimento. Que apesar de todos os nossos problemas, apesar de, Deus nos ama e está sempre disposto a nos acolher quando a gente precisa. Amém? Deus abençoe, pastor. Vamos fazer uma oração, ficar de pé.
Vamos orar? Feche os seus olhos, irmãos. A gente não é perfeito. A gente falha. A gente é fraco. A gente tropeça. Às vezes a gente cai. Mas a palavra de Deus diz que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a tua face e se arrepender dos seus maus caminhos, então o Senhor ouvirá dos céus e de braços abertos vai receber-nos novamente. Estamos aqui nesta noite, Senhor, apesar de sermos pecadores, o Senhor colocou o teu Espírito Santo em nós. Que a gente venha se lembrar das pessoas que talvez a gente ofendeu, ou que nos ofenderam. Que venhamos aplicar a prática do perdão nas nossas vidas, não só o perdão de boca, não, mas o perdão de fato. O perdão na prática. Porque se talvez aquela pessoa não tem consciência do que fez, você tem consciência de que é filho de Deus. E Jesus diz que os filhos de Deus serão propagadores de paz e não de guerra. Pai, estamos aqui nesta noite, a tua palavra foi falada. Eu acredito, Senhor, que cada um que está aqui, que ouviu a tua palavra e sentiu no seu coração que tem algo errado na vida. Eu sei que não fui eu, Senhor, através das minhas palavras, mas foi o Senhor, através do teu Espírito Santo, que tocou no coração dessa pessoa, que fez com que ela se sentisse mal pela palavra que foi ouvida. Mas que esse se sentir mal não seja um empecilho para continuar seguindo a tua palavra. Que esse sentir mal seja o seu espírito trabalhando no coração para expurgar aquilo que é mal diante dos seus olhos, Senhor. Estamos em obras, Pai, e precisamos do teu Espírito. O Senhor diz que vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A tua palavra é que nos limpa, Senhor. E o teu Espírito convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Que o teu Espírito, Senhor, trabalhe nos nossos corações nessa noite, tirando aquilo, Pai, que nos impede de ter uma vida mais próxima de Ti. Que o teu Espírito tire aquilo dentro de nós, que nos impede, Senhor, de recebermos a nossa bênção. Porque eu sei que tem algumas coisas que nós fazemos que nos afastam das nossas bênçãos. Mas o teu Espírito nos alerta. O teu Espírito toca nos nossos corações. O teu Espírito vai de contrário à nossa vontade, que às vezes nos agrada muito mais do que a vontade do teu Espírito. Meu Deus, faça com que nós venhamos sair daqui nesta noite fortalecidos, transformados, mudados pelo poder da tua palavra. Essa é a oração que eu faço a Ti, e já te agradeço, pois sei que o Senhor tem ouvido. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.